Ei pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá. Estamos aqui novamente para falar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E agora tem uma pesquisa interessante aqui, gente, que tô sempre lendo muito aqui na internet, né? E a gente viu essa pesquisa. Olha só que interessante, uma pesquisa sobre criptomoeda. É uma pesquisa Datafolha com um outro Paradigma Education com Datafolha. Gente, você já ouviu falar em criptomoeda? No Bitcoin, naquelas chamadas shitcoins? Já ouviu falar em Satoshi, Ethereum e outras moedas que são moedas digitais, só existem na internet, né? Existem também no pendrive, a gente vai explicar aqui um pouquinho. Gente, há uns anos atrás, a gente trabalhava numa produtora aqui em Vitória, né? E o colega nosso, o Alessandro, ele comentou conosco, pô, tem um negócio agora chamado Bitcoin, uma moeda, isso tem uns 15 anos, né, gente? E na época o Bitcoin custava, acho que eram $20, cara. $20. E ele meio que se entusiasmou na ideia, né? Foi ler o paper do Satoshi Nakamoto para explicar como é que era aquilo, né? Aí eu também fui tentar entender um pouquinho e o Alessandro começou a minerar, né? Comprou umas placas de vídeo, começou a minerar. E durante um tempo ele minerou durante alguns anos e juntou aí quase 2 bitcoins, né? Hoje 2 bitcoins são $160 mil, não é isso? Tá $82 mil um bitcoin, né? Imagina, né? Aí ele me deu até uns satoshis e tal, mas depois eu falei, essa porcaria pra lá, isso não vai dar em nada, e hoje tá aí, né? Se eu tivesse acreditado, né, naquele tempo, né, porra. Agora, essa pesquisa Datafolha com Paradigma Education entrevistou pessoas em 113 municípios, mais de 2 mil pessoas, né? E descobriu coisas bem interessantes que vocês estão vendo aqui, ó. 16% dos entrevistados, né, investem em criptomoedas, o que deve dar aí mais ou menos uns 25 milhões de pessoas com mais de 16 anos, né? O que é gente pra caramba, né? É muita gente que está tentando uma liberdade, digamos assim, né, gente? Porque não é fácil você ser livre num país como o Brasil, né? A gente não tem segurança jurídica, a gente não tem liberdades individuais, ninguém cumpre contrato, a gente não tem segurança nos contratos, propriedade privada. Então tem gente que fala que você precisa fazer a chamada autocustódia, que é você mesmo gerir tudo fora de todo o sistema governamental. Se é que é possível fazer isso, né, gente? Mas é um delírio, não sei, é uma utopia do anarcocapitalismo, do libertarianismo, né? Agora, a popularidade desses investimentos nas criptomoedas estão entre os 5 investimentos mais procurados no Brasil, tá? E supera 2 vezes mais o número de investidores em ações, na Bolsa de Valores, por exemplo, né? A poupança continua liderando, né? Tem aqui um gráfico, né? Tá aqui, ó, gente. Olha lá, vou aumentar aqui, dá pra ver aí, dá, né? Poupança, 52% das pessoas investem em poupança, 31% investem em imóveis, o que hoje é um investimento que dá muito trabalho, né, e não sei se vale a pena você investir milhões e milhões em imóveis. Nossa, aí você tem que montar uma empresa para gerenciar os imóveis, se for alugado é um problema, tem que estar sempre fazendo manutenção nos imóveis, inquilino que deixa de pagar, uma confusão, né? 25% investem em dinheiro vivo, que talvez fosse dólar, né, ou não. Dinheiro vivo? Guardam dinheiro vivo, né? Talvez seja isso. Se bem que depois do confisco da poupança, do Collor, né, muita gente, inclusive eu, guardou dinheiro em casa, né, com medo. Né? Todo mundo ficou com medo, né? Fundos de investimento, 19% das pessoas, e 16% investem em criptomoeda. Não só no Bitcoin, que o Bitcoin é muito caro, né, gente? Mas investem em outras moedas. Vamos ver quanto é que está o Bitcoin hoje? Bitcoin hoje, cadê, gente? R$491 mil. Tá aqui, ó. R$484.154,34. Tá em queda, tá? Tá em queda por conta das medidas tomadas pelo governo Trump, mas já estão dizendo que vai subir de novo, é uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo mesmo.
E vamos voltar para o estudo aqui. Aí tem pessoas que investem em dólar ou em outras moedas, né? 14%. Tem gente que investe em títulos públicos, né? 12%. Em ouro e pedras, né? Diamantes, sei lá, 8%. E ações, 7%. Você vê que o brasileiro, ele não tem o costume do investimento em ações, né? Como é curioso isso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas investem normalmente, né? O próprio banco sugere. Aqui também tem isso, mas acho que o brasileiro não gosta, não sei, tem alguma desconfiança em lidar com o banco, né? Mas a criptomoeda, ela também pode ser comprada dentro de banco, né? Dentro de site de investimento, por exemplo, né? E não sei, tem gente que já fala que é muito melhor você fazer a custódia própria, né? Você pode até comprar dentro de um banco a sua criptomoeda. Mas depois você compra, né, em reais ou em dólar, compra a criptomoeda e depois coloca ela no seu pendrive. Aí você coloca no pendrive, que aí você fica com a senha. Você não pode esquecer a senha, né? O Lorde Vinheteiro lá do Pânico, né? Lembra dele, o Lorde Vinheteiro? Ele perdeu a senha de uma carteira de Bitcoin. Perdeu, acho que 500 mil reais, ele estava falando, né? Não tenho certeza de quanto que é. Agora, tem essas formas de custódia, a maioria dos investidores investem na criptomoeda em banco, né? 2,2%, cerca de 3 milhões de brasileiros, optam pela autogestão dos ativos. É gente que investe por conta própria. Ela pega o Bitcoin e coloca na sua carteira, que fica na sua mão. Esse estudo contou com o apoio da Coinbase, que é uma corretora grande de criptomoeda americana, né, gente? E também a Hashdex, que é gestora de Bitcoin no Brasil, né? Entrevistou 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas em 113 municípios brasileiros, né? Agora, interessante a gente ver a faixa etária da galera que investe em Bitcoin, né? Entre 16 e 34 anos é o pessoal que mais investe. E 29% mais ou menos estão investindo em criptomoedas, né? E a maioria homens, 67%, e 32% de mulheres, né? Os investidores em criptomoeda tendem a ser mais centristas, apresentam mais engajamento político em comparação à média da população brasileira. A gente pode, assim, fazer uma análise. Centrista é o cara que não está discutindo política, ele está correndo atrás da grana. Ele não quer saber quem é que está no poder, ele está trabalhando e investindo e não fica discutindo política, como a gente faz aqui, né? Ele não quer saber, não. Agora, cadê, gente? 25 milhões de brasileiros estão investindo em criptomoedas, né? E esse mercado já é uma realidade consolidada no Brasil, né? Tem países que estão até investindo, né? Como fazendo com que a moeda, o Bitcoin, essa moeda virtual, seja a moeda do país, né? Então a conclusão dessa pesquisa Datafolha com a... Como é o nome da empresa? Tá aqui, Paradigma Education. Já fala que essa é uma realidade brasileira. O crescimento acelerado revela um país cada vez mais digital, aberto a novas possibilidades, né, de investimento, do que ficar colocando dinheiro na poupança, que não rende nada, gente. O dinheiro na poupança é jogar o dinheiro no lixo, porque a inflação é muito mais alta do que o rende a poupança. Então, eu acho que se você deixar o seu dinheiro na poupança assim, pegar 100 mil reais e botar na poupança por 2, 3, 4 anos, daqui a pouco você não tem dinheiro mais. A inflação come tudo, assim, você não vai ter poder de compra mais. No entanto, a preferência por bancos como custodiantes e a concentração do mercado em determinados perfis demográficos indicam que o setor ainda está amadurecendo. Porque tem gente que tem medo, né, gente, de pegar e colocar, sei lá, essas moedas digitais num pendrive, porque as senhas são longas, às vezes tem mais de uma senha, né? Interessante também é avaliar que as regiões norte e centro-oeste do Brasil é onde há mais investidores em criptomoeda. É interessante isso aí, né? Atividades econômicas mais ligadas ao agronegócio e a exportações, é o pessoal que investe mais, né? E cultura, e quem tem cultura empreendedora e busca alternativas de rendimento. Apostando no Bitcoin não como uma moeda para hoje, mas uma moeda para o futuro, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer. No Brasil, por exemplo, tem o tal do Drex, que é essa moeda digital brasileira, né? Vamos até pesquisar aqui, ó. Drex.
Tá aqui. O que é o Drex? Tá aqui. Real Digital ou Drex. E é uma moeda que o governo criou aí, né? Junto com o Pix, e vão estabelecer uma base dessas moedas digitais que correspondem ao real já para os próximos anos. E estão dizendo também no mercado financeiro que até 2027 não haverá moeda física mais. Você acredita nisso? Que o Brasil não vai ter real na mão, moeda, papel moeda? Será possível isso? Aí tudo que a gente transacionar agora com o dinheiro no Brasil vai ser monitorado pela Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, Ministério da Fazenda, gente, né, pelos bancos, já está tudo mais ou menos assim, né? Está tudo cruzado hoje em dia, mas eu acredito que você ainda tenha alguma liberdade com a moeda na sua mão, né? Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, de você acabar com a moeda física. Se você acaba com a moeda física, nunca mais você tem liberdade para coisa nenhuma, né? Então, vamos lá, vamos dar a sua opinião aí no vídeo, né? Sobre essa pesquisa que está aqui nesse site chamado Live Coins, né? Falando sobre essa pesquisa da Datafolha, falando que o brasileiro já há 25 milhões de pessoas investindo em moeda digital. Você acredita nesses números? É gente pra caramba, hein? 25 milhões de pessoas é muita gente. E a criptomoeda já é o quinto maior investimento escolhido pelo brasileiro, ainda a poupança em primeiro lugar com 52%. Então valeu, gente. Vamos continuar aqui avaliando essas pesquisas malucas que saem por aí, né? Para ver se tem algum fundo de verdade. Então, se puder, curte, compartilha, comenta. Se não estiver gostando, pode deixar um dislike, se puder deixar um comentário, e a gente vai tentar melhorar sempre, tá bom, gente? Muito obrigado e vamos em frente. Valeu! Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.